Pronto, nossa reunião já está já está ao vivo. Eu já estou aqui recebendo as pessoas que estão chegando no YouTube, com a sala linda, já com 6 participantes aqui para a gente bater esse papo gostoso com Ana Esther. Ela me perguntou assim: Mima, você quer que eu vá como Ana Esther ou como a reverenda? Ana Esther, eu falei, meu Deus do céu, é porque eu não consigo desvincular uma imagem da outra, mas eu queria a pessoa, né, para poder conversar comigo assim, de uma forma mais informal, e a ideia é estar em casa, mas você é uma reverenda e não tem como tirar isso de ti, sabe? Porque eu acho que você sempre foi. Quando eu começo a fazer uma análise assim da sua trajetória, de tudo que eu pesquisei na internet, de tudo que eu li a teu respeito, os vídeos que eu assisti, eu falei assim, ela sempre foi. Isso foi apenas, essa ordenação foi apenas uma performance, porque você sempre foi reverenda, sabe? É algo que vem contigo. E eu te admiro demais, eu já quero deixar isso aqui de pronto, a admiração que eu tenho por ti. Como eu fiquei feliz no dia que você respondeu lá no meu Instagram, meu Deus, assim, 1000 comemorações aqui, pulinhos, por você ter respondido a minha postagem, aceitado o nosso convite de estar aqui na Casa de Mima conversando, falando um pouco de você, de suas histórias, de sua trajetória, de seus estudos, e falando de amor, que é o principal, porque não tem coisa melhor do que a gente falar de amor, né? Amor é o que move. É o que move. Nós estamos aqui por isso, pelo amor. E, enfim, sejam bem-vindos todas, todos, todos aqui na Casa de Mima, esse espaço de diálogo, de bem-estar, que a gente gosta de conversar sobre religião, sobre espiritualidade e muitas outras coisas podem acontecer e podem ser conversadas, porque vocês estão em casa, e é assim que eu quero que vocês se sintam, e é assim que eu quero que a Ana Esther se sinta, e todas essas pessoas lindas que estão chegando aqui, que eu não as conheço, a Agnes, a Amanda, a Arge, que é uma companheira, uma parceira que tem estado comigo aqui, me apoiando sempre, meu marido, que está ali, Luiz Cláudio. Deixa eu ver se no YouTube alguém já se identificou aqui. Alguém se identificou aí, amor, que você está seguindo no YouTube? Então, todo mundo que está no YouTube aí, gente, sejam bem-vindos. Aproveita que a gente está aqui no comecinho, vai mandando a setinha, vai compartilhando aí para que a gente possa estar aqui começando esse papo. Fica mais gostoso quando tem mais gente. Enfim, vão convidando todo mundo aí para que a gente possa estar fazendo essa reunião. E agora eu vou apresentar um pouquinho de Ana Esther para vocês. Ana Esther vem aqui hoje falar de amor conosco. E eu fiquei assim impressionada com sua trajetória, sabe, Ana? Muito, muito impressionada, né? E quem é Ana Esther? Ela é jornalista, gente, ela é jornalista, é teóloga, mestre e doutora em Ciências da Religião pela PUC Minas. Ela pesquisa religião e políticas na perspectiva do ativismo queer. Ela é ministra ordenada pelas igrejas da comunidade petropolitana em Belo Horizonte e atua também como colunista sobre a temática LGBTQIA+, para a revista Censo, que está lá na bio dela, gente. Passa lá na página dela do Instagram, sigam e chega lá no link da bio que você vai encontrar muitos artigos dela e muita coisa que essa mulher produz. Ela é sócia da Associação Brasileira de Estudos de Homocultura e essas palavras aqui em inglês eu tenho um pouco de dificuldade de articular. Eu vou deixar para você mesmo apresentar quem são essas outras entidades e associações que você pertence, tá bom, Ana? E assim, como hoje aqui as pessoas vieram te ouvir e não a mim, eu vou passar a palavra para você. Vinha contar para a gente aqui sobre esse encontro amoroso que a gente vai ter contigo hoje. Seja bem-vinda a essa casa. Obrigada demais pelo convite, obrigada por me receber na sua casa. É o máximo de casa que a gente está tendo hoje em dia, é isso, né? Ir visitar o Zoom da colega. Enfim, ansiosa por um dia poder passar em Salvador, que eu tenho uma lista de gente em Salvador que eu tenho que visitar. Já vou te acrescentar seu nome, do seu marido, para poder, enfim, passar um tempo com vocês também. Vi que você estava viajando no Rio de Janeiro, que você é dessas, né? Quando for a BH, se eu estiver lá também, quero que você vá passar na minha casa comer um pão de queijo com café, gente. Não tem coisa que eu mais quero nessa vida que um pão de queijo com café. Não. Enfim, eu fico feliz demais
por estar visitando você na sua casa. Eu até, antes de eu entrar, fiquei pensando aqui, eu falei, gente, se eu estivesse realmente na sua casa, eu ia pedir para você trazer uma cerveja e para você ligar a televisão no ESPN para eu assistir a final do US Open feminino que está rolando agora, e a gente ia conversar enquanto eu assistia a final, porque, enfim, mais uma coisa sobre mim, eu sou apaixonada por tênis. E para esse encontro nosso, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que conseguiu logar aqui no Zoom, o grupinho pequenininho, mas dá para a gente fazer um roça-roça, e também agradecer a todo mundo que está com a gente no YouTube também. Eu estou vendo aqui um tanto de gente que está comigo já há algum tempo, gente que já cansou de me ouvir, ainda continua me ouvindo, o povo não sei o que eles querem comigo. Enfim, sou casada, né, gente? Calma, fiquem aí tranquilas. E para esse encontro de hoje, foi horrível planejar, né? Porque conversando... É Mima seu nome mesmo? Calma aí, abre seu microfone. Abre. O meu nome é Miquelita. Miquelita, olha que Miquelita. Nome. E o povo te chama de Mima ou não? E aí, o meu apelido é Mima, e como as pessoas acham mais fácil me chamar por Mima, eu sou mais identificada como Mima, mas adoro o meu nome, acho o nome forte, maravilhoso, Miquelita, nome da minha avó, enfim. Então, Miquelita, quando me convidou, falou assim, você escolhe o que você vai falar. Eu falei, eu só não vou falar de teologia queer, porque eu não aguento mais falar sobre isso. O que é teologia queer, gente? Vai lá e assiste alguma coisa que eu já falei, porque não mudou. Do ano passado para esse ano, continua a mesma coisa. Eu falei, vou falar... Aí eu lembrei de umas coisas que eu estava pensando, aí mandei 2 propostas para ela escolheu uma, aí depois me deu a louca, eu falei, eu quero falar de uma outra coisa. Ela, então tá bom, mas me passa aí, o que você quer falar e tal. Enfim, porque eu sou dessas. E aí eu amarrei umas coisas que eu já compartilhei em algum lugar e que está me incomodando demais. Esse dia eu tenho pensado nisso muito. Então, foi bom mergulhar nisso de novo. Aí o que eu preparei aqui é um texto para a gente, mais ou menos uns 15 minutos de texto, para iniciar a conversa. E eu espero, sinceramente, que a gente tenha perguntas, que as pessoas conversem com a gente, para a gente poder dialogar a partir dessa temática, que é uma temáticazinha um pouquinho delicada, mas, enfim, vamos que vamos, né? Então, obrigada mesmo, gente. Tem tanta coisa que eu queria compartilhar e coisas que estão mexendo profundamente comigo, que tem me feito reavaliar as minhas relações de afeto e a maneira com a qual eu me coloco no mundo. Né? Como Miquelita disse, eu sou uma clériga lésbica e eu prego a experiência libertária e libertina também dos amores, dos afetos, e mais precisamente de uma experiência reconciliada entre a sexualidade e a espiritualidade. Mas volta e meia eu me pego nas minhas contradições, assim, reprimindo sentimentos, desejos. Quando eu acho que eu estou resolvida, a vida me mostra que não há progressão nessas experiências, há assim, uma espiral que me mobiliza em diferentes direções. Então, é imersa nessas contradições que eu queria conversar com vocês hoje. Não porque eu acredite que existe algo de interessante que eu possa compartilhar, mas porque eu acredito que talvez algumas reações aqui ao tema que eu vou propor possam iluminar um pouco dessa minha espiralada caminhada. Eu falei, não falei nada, né? E eu sou dessas mesmo. Existem desejos em nós que se mantêm em silêncio, né? Ou melhor seria dizer, silenciados. E por que há tanta dificuldade na gente em falar sobre os nossos desejos, né? Para a conversa de hoje, eu queria que a gente começasse nos encontrando com um trecho da peça Fausto, de Fernando Pessoa, quando a personagem Maria conversa com Fausto, e ela diz assim: amo como ama o amor, não sei razão para amar-te mais que amar-te. Que queres que te diga que te amo, se o que quero dizer-te é que te amo? Essa pergunta tem me atormentado já há algum tempo, sabe? Como ama o amor?
Eu tenho elaborado possíveis respostas, que mais do que respostas, são aqueles breves momentos de prazer, nos quais eu acho que cheguei a uma conclusão, mas até que um novo desejo reacende a minha indagação. E eu preciso destacar que eu persigo essa pergunta a partir de um lugar muito privilegiado, porque eu acordo e durmo transbordada em amor, né? Eu amo sua amada, uma mulher maravilhosa, mas nem sempre foi assim, e talvez por isso eu me sinta responsável e dar pistas sobre um amor possível, não porque eu quero me apresentar como um caso de sucesso, pelo contrário, eu quero me apresentar como um caso de fracasso. Diante de todas as expectativas que a heteronormatividade propõe para uma vida de sucesso amoroso, eu fracassei em todas, inclusive a monogamia, porque eu já traí, já fui traída. Quem nunca, né? A heteronormatividade aqui que eu estou me referindo, ela pode ser compreendida como um sistema de regulação da vida, das relações, por meio de modelos baseados nas cisgeneridade, na heterossexualidade. O que a heterossexualidade espera de nós? Qual que é o modelo de família que ela propõe? Quais são os desejos que ela permite que sejam desejados? Pensa no que a gente chama de família tradicional. Um homem, uma mulher, 2 filhos e meio, é isso? Agora, pensa nas famílias que você conhece que não são assim. Quais são os rearranjos familiares que tão criativamente se constroem perto de nós? Sim, eu fracassei, porque os modelos, as normas, os regramentos não deram conta de mim. O fracasso aqui é o tiro que sai pela culatra e faz um buraco na cara da tradição. Tradição que se sustenta sobre discursos moralizantes que não dão conta dos nossos afetos. Nesses progressismos nossos de cada dia, estamos incluindo na igreja inclusiva, as igrejas se abrindo, incluindo expressões de sexualidade, de gênero. Mas a gente está disposto a incluir o desejo? Opa! Não, temática perigosa. Afinal de contas, a gente deseja umas coisas bem estranhas, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa falar sobre os nossos desejos. Afinal, é justamente porque a gente não conversa sobre os nossos desejos que a gente não os elabora, a gente não compreende essa dimensão tão criativa e ardente em nós. Como alguém que já foi cristã raiz, hoje eu sou cristã Nutella, ou poderia até dizer cristã pasta de amendoim, afinal de contas eu moro nos Estados Unidos. Para entender o amor, várias vezes eu corri para a Bíblia, como se a Bíblia tivesse esse poder mágico de dar conta de tudo que nos atravessa. Ágape, filia, eros. Tentamos traduzir as palavras, aprender os seus significados, mas esquecemos de buscar a palavra amor em nosso contexto. Esquecemos de atualizar o amor em nós, em nossas experiências de relacionalidade, em nossos desejos. Tomando em consideração quando Fernando Pessoa afirma amo como amo o amor, a primeira pergunta que me vem à mente é justamente essa: como amo o amor? Por muito tempo, o meu amor amou sozinho. Enclausurado em um armário asfixiante, ele se contentava em passar os dedos na caixa de cartas e fotografias de uma vida vivida em secreto. Por muito tempo, o meu amor amou sozinho. Sem poder devorar com a boca, aprendeu a comer com os olhos e a engolir a seco a saliva que lhe molhava os lábios. Por muito tempo, meu amor amou sozinho. Por não conhecer o grito do êxtase, chorava em silêncio para que ninguém lhe ouvisse. Por muito tempo, meu amor amou sozinho, com lábios que não sorriam. Beijou bocas que não queria e se deitou em camas de lençóis usados. Por muito tempo, meu amor amou sozinho, mas amou. Amou porque sabia que, à medida que amava, ressuscitava da cruz o desejo condenado pela culpa e pelo pecado. Por isso, por muito tempo, mesmo amando sozinho, o meu amor desejou desejos indesejáveis.
E amando, decidiu desejar o amor. E o amor que se descobria lésbico em mim, desejava o desejo. E assim eu desejei Deus. Desejei que o meu desejo, outrora catequizado, condenado, excomungado, fosse reconciliado com Deus amor. Não o amor das letras gregas, mas o amor das cartas vivas. Foi quando eu desejei o desejo que havia em mim, foi quando eu comia a minha fome por abraços, foi quando eu bebi a minha sede por beijos e gozei o meu tesão pelos afetos, que eu percebi que o Deus que me disseram que estava tão longe de mim, na verdade, desejava em mim. Deus desejava nas borboletas do meu estômago, no arrepio da minha pele, no meu corpo pulsando acelerado. Deus desejava nos meus olhos que se fechavam para ver, nas minhas mãos que apressadamente liam as curvas dos corpos, nos meus lábios delicadamente mordidos por elas. Esse desejo que não cabia em uma definição amorosa de ágape, filia, nem mesmo de eros. Muitas vezes eu encontrei gramatizado na poesia, na literatura. E aí eu volto à pergunta que eu fiz à declaração de Fernando Pessoa. Como amo o amor? E para mim uma possível resposta, uma resposta que eu vivo hoje, é que o amor ama desejando. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, afirma a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. E pensando esse versículo a partir de uma teóloga que eu amo e estudo, a Marcela Altausvide, eu poderia dizer, parafrasear, quem não deseja não conhece a Deus, porque Deus é desejo. Deus é desejo. Tem algo muito errado em um cristianismo que prega a negação do desejo e, ao mesmo tempo, tem um Deus que é desejo. Afinal, o que é o amor, se não o desejo que deseja? O que é o amor, se não o desejo que deseja? Em uma série de textos que eu estou escrevendo para a revista Censo, que você mencionou antes, eu abordei um pouco sobre a questão do desejo. E eu não tenho interesse em pensar o desejo de uma perspectiva psicanalítica, mas teologizar o desejo por meio de uma reflexão sobre a construção monoamorosa de Deus. Desde cedo, a gente aprende a lidar com os relacionamentos amorosos como se eles fossem propriedade privada. Os modelos econômicos regem as nossas formas de conviver. Investimos nas relações, esperamos o máximo de rentabilidade das nossas parceiras, estabelecemos estratégias de aliança, tudo para manter o monopólio sobre as vidas das outras pessoas. Uma líder da denominação que eu faço parte, uma ex-líder, na verdade, ela vive uma relação poliamorosa lésbica. São 3 mulheres e um filho. E eu tive a oportunidade de conversar um pouco sobre isso com ela. E eu saí muito insegura da conversa, porque o sentimento que ela falava ali, eu conhecia, estava quase me descrevendo, mas eu não estava disposta a romper com contratos tão caros para mim. As discussões sobre relações afetivas, familiares, podem ser encontradas, inclusive, no tempo bíblico, né? A gente sabe que até Jesus foi perguntado sobre a possibilidade ou não do divórcio, por exemplo, como está lá em Marcos 10 ou Mateus 19. Inclusive, deixo aqui uma nota de rodapé, porque sobre a pluralidade dos arranjos familiares, tem um livro sensacional em espanhol sobre o tema, que chama a Diversidade das Famílias na Bíblia, de Tom Hanks, e ele apresenta 50 modelos de famílias possíveis descritas na Bíblia, 50. A partir da minha experiência pessoal de ciúme, de posse, controle, descontrole, é fácil perceber o gerenciamento do meu corpo e das minhas relações por meio da tradição cristã, a qual a teóloga que eu citei anteriormente, a Marcela, no seu livro Deus Queer, ela chama isso de uma monotradição baseada na regra monogâmica e monoamorosa da família diádica. O monoamor está para além da monogamia, porque a monogamia diz respeito à forma com a qual a gente estrutura as nossas relações amorosas. Mas o monoamor, ele não fala somente sobre como a gente decide viver ou decidem que a gente viva, mas sobre a honestidade diante dos nossos afetos, do que a gente sente e do que a gente deseja.
A monotradição controla os afetos. E a partir de uma imagem e principalmente a partir de uma imagem de um Deus ciumento. Quantas vezes eu ouvi, você tem que voltar para o pai, porque ele tem ciúme de você. Deus ciumento, zeloso, ou como Marcela coloca, o amor monogâmico autorreferente do Deus Pai. Quando o amor monogâmico ganha referência de Deus, ele se sacraliza, institucionaliza de tal forma que tudo que for diferente disso é pecado. Eu tenho acompanhado uma série de textos que são produzidos pelo site Razão Inadequada, do Rafael Lauro e Rafael Trindade, sob o título Anarquia Relacional. E nessa série, baseados na filosofia de Spinoza, os autores estabelecem princípios para alegria mútua, que é um termo de Spinoza, para pensar as relações contestando o modelo único de se relacionar. Eu confesso que as reflexões têm me revirado, não somente para pensar as minhas relações afetivas, mas também para pensar um relacionamento com Deus. O primeiro princípio, e é o único que eu vou superficialmente tratar aqui, é o da abundância. Os autores reafirmam a ideia de que aprendemos que o amor é a falta, não é isso? O amor é a falta. Nos falta algo, por isso o outro nos completa, a outra nos completa. Essa ideia de amor como falta nos coloca em um estado de vulnerabilidade perigosa, porque a gente passa a precisar de alguém para que supra uma falta que nos é constitutiva. A virada espinozana que os autores apresentam é que o amor, o desejo, se dá pela abundância e não pela falta. Eles não pensam num relacionamento com Deus, mas eu acho possível usar a tese que eles propõem para rever a ideia de um Deus criador que cria porque lhe falta algo, para pensar em um Deus criador que cria porque algo lhe excede. Uma expressão divina de amor sem reservas, que ama porque está alegre, que ama porque excede em amor, ama porque deseja. Como ama o amor? Maria, ao declarar-se ao amor a Fausto, talvez nos indique um caminho. Não por meio de um amor monoamoroso de Maria por Fausto, mas por meio de um amor pluriamoroso, desejante, de Fernando Pessoa, que transbordando em sentimentos e em amor, criou Maria, criou Fausto, e por meio deles, acabou nos recriando também. Esse é o poder da arte de superar os limites da interpretação. Amo como amo o amor. Não sei razão para amar-te mais que amar-te. Que queres que te diga mais que te amo, se o que quero dizer-te é que te amo? Não procures no meu coração. Quando te vi, amei-te já muito antes. Tornei a achar-te quando te encontrei. Nasci para ti antes de haver o mundo. Não há coisa feliz, hora alegre que eu tenha tido pela vida fora que não fosse porque te previa, porque dormias nela o teu futuro. E com essas alegrias, esse prazer, eu viria depois a amar-te. Obrigada, Fernando Pessoa, por amar em palavras, para que eu pudesse amar desejando me reinterpretar em cada uma das suas palavras. E obrigada a vocês por esses minutos de escuta ativa nos quais ouviram as minhas contradições amorosamente manifestadas em desejo. Ai, Ana, obrigada. Vamos respirar para elaborar tanto amor. Muito obrigada por essa contribuição, gente. Então, e aí eu vou falar a partir de mim, né? Eu não vivo um relacionamento aberto, mas eu sou consumida por essas contradições, assim, porque quando a gente, eu tô falando, eu sou uma mulher lésbica, né? Então, mulher lésbica, a gente casa no segundo dia, né? A gente já tá morando junto, tudo, e é o amor da vida e tal, mas eu já tive vários amores da minha vida, assim. E quando eu fico lendo, e eu estou pensando muito sobre isso, eu estou escrevendo um livreto de poemas que chama Monologamia, que é um monólogo sobre a monogamia. E pensando quais são esses entraves, né? Talvez eu acho que os entraves estejam muito mais em mim do que
na Nancy, por exemplo, eu acho que se eu conversasse com ela, mas talvez a gente não consiga nem conversar, né? E tem o texto, na verdade, o texto que eu publiquei na revista Senso, ele até menciona isso, Tony, porque eu tenho a sensação que para os meninos isso ocorreria de uma maneira mais tranquila, assim, porque, enfim, todos os meus amigos, eles estão no relacionamento aberto e se articulam de outra forma, mas e eu não quero criar estereótipos, assim, né? Mas já criando, assim, eu vivo muito o ciúme, eu fico assim, nossa, porque se eu abrir, ela pode abrir também, aí será que eu vou dar conta, né? Porque eu quero abrir, mas eu não quero que ela abra, né? Essa injustiça amorosa, assim. Então, realmente o texto, ele é dessa pulsão que está em mim, e não porque eu estou levantando bandeira do poliamor, pelo contrário, mas eu estou levantando bandeira da gente discutir os desejos, porque a gente não discute, a gente não fala, e de repente a gente acha que é só na gente, quando a gente vai conversar com o parceiro, ele já está pensando nisso há um tempão também, né? Mas a gente não, enfim, não abre espaço para conversar sobre isso, ou acha que isso tem que ser conversado dentro de limites muito que foram catequizados durante muito tempo. Então, acho que conversar sobre isso em uma perspectiva da espiritualidade, isso amplia a nossa dimensão sobre a nossa própria experiência de Deus, do sagrado, né? Porque Deus, ele se expande, ele vira esse cara que também poliamoroso, que ama todo mundo, e que se a gente pensa a partir da Trindade, que imagem mais linda para pensar nessa suruba celestial, né, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, enfim. Mas obrigada, Tony. Uma coisa interessante que você trouxe a respeito dessa questão da fidelidade de Deus, né, da gente achar de um Deus ciumento que só ama a gente e na religião que a gente escolhe, né? A religião do outro não serve, porque Deus é da minha religião e ele só ama os que estão na minha religião e os que estão sentados aqui do meu lado, né? De preferência aqueles que não faltam os cultos, que ó. E é muito interessante essa trajetória que eu tenho feito aqui na Casa de Mima, recebendo pessoas de diversas religiões e como ampliou a minha forma de pensar e de ver essas possibilidades. Deus não é exclusivo. Deus não é um Deus ciumento. Ele não vai ficar com ciúme de você porque você tem uma religião ou porque você não tem religião. Tudo bem para ele. Tudo bem. Ele é, sabe? Eu sou. É isso que ele disse, eu sou. Ponto. E assim, obrigada, porque você hoje assim me trouxe também essa sacada assim boa desse Deus que exige uma fidelidade, e é bom a gente pontuar isso aqui, porque a gente isso passa despercebido, mas fica aqui, ó, na nossa cabeça e no nosso coração e no nosso sentimento, e a gente reproduz e a gente machuca pessoas por conta dessas coisas. Se você poderia comentar um pouco mais sobre isso. Não, você me fez lembrar de uma conversa uma vez. No meu mestrado, eu fiz sobre epistemologia feminista. Eu propus uma epistemologia feminista para o estudo do fenômeno religioso. Enfim, aí estava mergulhada em Ivone Gebara. Para quem não conhece Ivone Gebara, ela é uma freira católica, tipo assim, é o nome da teologia feminista na América Latina. E aí Ivone Gebara foi dar um curso em São Paulo, falei, nossa, lá vou eu. Aí peguei o ônibus, tal, encontrei Ivone Gebara, e ela foi super gentil, almoçou comigo. E eu estava no começo da minha desconstrução, assim, foi ontem, não tem 10 anos, eu olho para 10 anos atrás quem eu era. Enfim, e a gente conversando, e ela usava muito o conceito de ressituar, né, colocar em outros locais o nosso pensamento, a forma como a gente constitui o nosso pensamento, como a gente elabora as coisas. E no fundo, ela falava de uma religião como ética, né? E eu falava, não, mas não é possível, Deus é isso, é ética, a religião é ética. E essa é a questão, né? E dentre tantas as coisas que ela falou, uma que ela falou comigo lá, e que ela repete isso o tempo todo, ela falou que Deus é relação. E isso ganha muito sentido,
tinha um sentido naquela época e hoje tem um outro sentido para mim, assim, porque, primeiro, eu acredito nisso, na experiência de Deus, do sagrado, no encontro. É no encontro, é na relação que Deus se deusa, Deus é Deus, Deus é desejo, desse desejo do encontro. E por que a gente tem que... Então, se Deus é relação, a gente tem que repensar também o que a gente compreende por relações, né? Porque as relações que a gente entende, que são enfim, as éticas ou as morais, elas realmente estão dentro desse espectro do que a Marcela vai chamar de monoamor, né? Se Deus é relação, por que Deus não pode ser uma relação poliamorosa, por exemplo? Por que Deus não pode ser uma relação aberta? Por que Deus tem que ser uma relação heteronormativa ou heterossexual, enfim? E aí a gente começa a complexificar a questão. Acho que a grande dinâmica da relação com Deus, eu não falo só como teóloga, mas falo como alguém que tem sede de saber as coisas, né? Eu acho que é permitir a pergunta, né? Por que a gente não pode levantar perguntas, questionamentos a respeito das coisas? Não porque a gente vai chegar a uma resposta, à verdade, porque, enfim, nosso desejo não é esse, mas é a gente alimentar esse desejo pelo questionamento, em poder... Então, vamos pensar sobre as relações mesmo, de maneira tranquila. Será? Aí eu trago para o chão aqui da minha experiência como evangélica, né? A gente vê esse discurso das igrejas falando, nós estamos nos abrindo, as pessoas LGBTs e tal. Só que o LGBT que eles querem dentro da igreja deles não é realmente o LGBT que está aí na noite, no dark room, na boate, na pegação. Então, a gente continua com esse sentimento de castração na experiência de Deus. Porque eu acredito piamente que, à medida que a gente incorpora os nossos corpos dentro da experiência comunitária do sagrado, a gente muda, inclusive, as nossas ideias de Deus. E esse é o medo, né? Porque a gente não quer algo novo, a gente quer algo que a gente entenda, compreenda, que faça sentido. Mas se Deus é esse mistério, por que não Deus não pode ser esse ser de contradição que diz você é o amor da minha vida e depois tchau e vem para outro, você é o amor da minha vida e vai amando, isso é o amor da minha vida, isso é o amor da minha vida. Enfim, eu tô falando aqui cheia de... angústia pode ser um bom adjetivo para o que eu estou vivendo. E a angústia não é algo que me paralisa, mas é algo que me faz querer conversar sobre isso. Comentários, eu vou pedir ao meu marido para dar uma lida. Vou já dar uma lida aí nesses comentários para mim, por favor. Eu gostaria de também compartilhar com você. Eu sou terapeuta sistêmica, na verdade, terapeuta em formação. E venho em observação diversos casais que nos procuram, né, tentando resolver seus problemas familiares e trazendo suas questões. E o que eu observo é que essa demanda da traição é tão comum. É praticamente todos os atendimentos existe essa conotação da traição, né? E muitas vezes essa traição, e eu acho que na grande maioria das vezes, ela é o grande trunfo para aquela relação ser desfeita. Uma relação que já não estava muito legal, que não estava bem, e a traição de repente surge porque é um argumento aceitável socialmente para que a pessoa saia de uma relação abusiva, de uma relação, enfim, que não tá legal, né? E isso também traz outros casais, não, outras famílias elaboram muito bem e tratam de outros problemas. Existe uma terceira pessoa em algum momento ali naquela relação, mas aquilo às vezes não é um problema. E aí eu vejo assim, existe monogamia? Existe. Existe isso? Existe. Quando que existiu? Né? Vamos fazer uma retrospectiva aí. Quando é que existiu isso mesmo? Isso pode ter para alguns que escolhem, mas existe.
É uma pergunta. Vou já, por favor, os comentários. Eu tenho certeza que a Mima vai poder falar também, mas vou retornar àquele versículo da Epístola de João, sabe? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a primeira coisa que me vem ao coração, primeiro eu sinto muito pela sua angústia, né? Sinto muito por esse sentimento estar te consumindo e você tá mal por ele, mas ao mesmo tempo quando você fala para mim é um testemunho de amor, né? Eu escuto isso, eu escuto um testemunho de amor. E a questão é que a gente não sabe, a gente não tem um manual para saber amar. E a gente não sabe, a gente não nasce sabendo amar, porque o amor ele implica no relacionamento. Então a cada relação que a gente vai viver, isso vai se manifestar de alguma forma. Quando eu digo para minha esposa hoje, você é o amor da minha vida, é uma frase cheia de sentido, cheia de verdade, porque realmente ela é o amor da minha vida nesse momento. Isso também não implica que eu não esteja amando outras pessoas, e que meu coração talvez esteja consumido de amor por outra pessoa. Isso não diminui o meu amor por ela. E essa é a grande virada que eu estou tentando fazer na minha vida, ao perceber que de repente tem tanta alegria no meu coração que eu sou capaz de amar outras pessoas e de experimentar com elas esses grandes amores da minha vida. Assim. Então, acho que isso passa, primeiro, Amanda, por uma reflexão importante a respeito das relações, né? E para a gente aqui que está conversando a partir da espiritualidade, é sempre bom trazer a ideia de Deus para a conversa, porque a gente sabe que a ideia de Deus ela vai de alguma forma implicar, e eu estou falando aqui do Deus do cristianismo, essa ideia de Deus, do Deus cristão, vai de alguma forma implicar na maneira com a qual a gente se relaciona com os outros. Porque o cristianismo, ele é uma pedagogia, ele nos ensina a relacionar. E o problema é que o cristianismo tradicional hegemônico nos ensinou a relacionar de maneira muito doentia, sabe? A gente está muito adoecido nas nossas relações, porque a gente realmente vê que o livro da moral não é a prática, né? O livro da moral, ele negligencia a experiência do pelo, do arrepio, do sopro na nuca, do desejo, de olhar e falar, gente, que mulher bonita, e de querer e de desejar. Então, assim, eu acho que é menos sobre a sua companheira que disse o que disse, e mais sobre como você se coloca e se dispõe nas relações. Mima, você quer falar? É muito complicado a gente opinar diante de situações como essa, porque o amor é tão único e tão meu, sabe? O seu amor é seu, o meu amor é meu, o amor da Ana é dela. Ninguém vai amar como Ana ama, ninguém vai amar como eu amo, ninguém vai amar como você ama, porque ele, primeiro de tudo, é meu. E a gente tem que vivenciar isso de forma plena, como a gente quer ser. Como eu quero ser? Como eu quero ser com o meu amor? Eu quero ser plena, eu quero ser intensa. Ok. Mas o outro já não sente da mesma forma. Não quer se entregar tanto, não tem estrutura para tanto e se esquiva. Mas eu acho que a gente, primeira coisa, não pode trair a si mesmo, como a música de Raul Seixas. Tente não se trair. Eu acho que esse é o conselho que eu posso dar para as pessoas. Não se traia. Porque o amor é lindo, ele sempre existiu e sempre foi sublimado. A gente sabe que as relações amorosas românticas é algo muito recente na nossa sociedade, né? Quando a gente fala do amor de Deus, a gente não está falando do amor das relações que existem na Bíblia, porque os casamentos eram feitos de uma forma arranjada e muito rápida. E a gente sabe muito bem que isso é até muito recentemente na história da humanidade. Mas
enfim, parabéns por estar amando. Seja muito feliz com o amor que você tem e olhe isso com prazer, porque é único e é seu. Coriolando está aqui na live, quer falar? Coriolando, eu não sei, apareceu. Eu peguei pela metade, mas só agradecer pela fala, muito interessante e inspiradora. Só aprendendo um pouco. Tem mais algum comentário, amor? O já vai trazer. Engraçado que eu e Ana falando aqui muito sobre isso, mais do que nós estudamos e pesquisamos e lemos e observamos do que a nossa própria vivência, né? Essa semana eu estava lá no Rio comemorando 32 anos de casada. Tenho 3 filhos, sou hétero e, enfim. E assim, a gente está contando de coisas que a gente vive aqui e acolá, vivencia aqui e acolá, especula aqui e acolá, estuda aqui e acolá, mas é importante estar frisando isso, que tudo aqui é muito único, muito meu, muito seu, muito de Ana, muito de Tony, e a gente experiencia isso de formas diferentes. Ninguém experiencia de forma igual, não, gente. Ninguém. Obrigado, Ana, pela sua participação, sua fala. E no momento como nós vivemos hoje, né, no mundo, não diria somente no Brasil, mas no mundo, onde o culto ao ódio tem sido valorizado, tem sido buscado, principalmente dentro das comunidades religiosas, não digo nem somente as comunidades evangélicas, que qual eu pertenço, mas comunidades religiosas, a sua fala do amor e da busca pelo amor foi realmente, com o linguajar evangeliquez, né? Foi realmente abençoador, foi uma bênção para a gente, realmente, essa tua fala. E precisamos disso, de amor. Precisamos de amar e, falando de música, né, toda forma de amor vale a pena mesmo, contanto que seja amor. A gente pode e precisa amar. No YouTube, nós temos sempre vários elogios, né, agradecendo a sua participação, falando que foi excelente. Inclusive, eu até posso falar aqui, além de poetisa, você é uma excelente intérprete. Interpretou muito bem a fala que a gente realmente ficou emocionado. Parabéns também por isso. O Márcio, no YouTube, ele faz 2 comentários, que eu resumi aqui num, que é sobre a teologia. Ele diz: a teologia da Trindade pode ajudar na construção de uma hermenêutica da manifestação e comunicação de uma divindade que se expande e transborda de amor. A construção de uma nova hermenêutica para superar um unitário, que pode ser autoritário, e o binário, que contrapõe, e o trinitário, que traz em si a diversidade. Essa é uma pergunta, se a construção da hermenêutica pode superar isso. Eu acabei não tendo a entonação da pergunta, mas ele deixa com uma pergunta para você, Ana. Obrigada, Luiz Cláudio, obrigada por todo o suporte que você está dando aí. Obrigada, Márcio, pela sua intervenção. Márcio está sempre acompanha a gente de longe, de perto, né, Márcio? Deixa o meu abraço para você. E realmente, quando eu mencionei, só para explicar rapidinho, assim, a Trindade, ela faz parte de uma área da teologia que chama de teologia sistemática, que é quando a gente pensa, por exemplo, Deus, o Cristo, Espírito Santo, que é a pneumatologia, Trindade, blá, blá. Isso é teologia sistemática. E essa autora que eu estudo, que é a Marcela Altausrid, ela é justamente uma teóloga sistemática. Então, ela pensa muito a partir dessas questões. E principalmente no livro Deus Qui, ela fala muito sobre a questão da Trindade. Usa o termo trinitarianos, na verdade. E eu fico pensando assim, tem muitas coisas que eu já me desassociei em relação ao dogma cristão, mas a ideia da Trindade é uma ideia que eu ainda não me desafiliei ou desassociei, porque me ajuda muito, realmente, Márcio, a pensar nessa pluralidade, né? Tem um termo que é usado na teologia para explicar essa relação da Trindade, que é pericorese, e que seria uma dança, como se a Trindade estivesse numa dança eterna entre as 3 pessoas da Trindade.
Mas eu também gosto de pensar a partir da Marcela, que ela fala assim, porque a gente fala, né, o adultério. Ela fala, gente, ela não fala assim, porque eu nunca ouvi Marcela falar, mas eu falando a partir de Marcela, falo assim, gente, Jesus adulterou a Trindade, porque ele estava lá de boa e ele desce e fala, dá licença que eu vou amar outras pessoas. Então, assim, eu gosto de você poder brincar com esses dogmas, né, com essas certezas e verdades da fé. E realmente, acho que o mínimo que a gente tem que fazer é expandir a ideia de um Deus unitário e avançar na ideia desse binarismo, porque tudo nessa perspectiva teológica que eu estou implicada, que é a perspectiva queer, o que está um dos interesses dessa perspectiva é realmente implodir essa ideia do binário, né? Não porque o binário seja algo ruim em si, mas porque o binário ele cria essa hierarquia e essas desigualdades. Então, por exemplo, na questão das relações, compreender, por exemplo, essas outras possibilidades de relacionamento para além de um e outro, né? De um casal, uma relação dual, como a Marcela colocou. Quando você vai pensar, por exemplo, a partir de um homem e de uma mulher, pensar, será que existe só homem e mulher e tantas outras coisas que existem entre isso, né? Que hoje a gente está aprendendo, dando conta da linguagem. Gente, eu vou contar um negócio aqui, porque eu ri demais. Não sei porque Cartas d'Água me marcou em algum treino no Instagram, e eu fui parar nesse perfil que, sei lá, um treino sobre coisas dos anos 90, 80, eu sou desses, né? Eu nasci em 79, década de 70. E aí, você é dessa época, Mima, porque quando a gente... Sabe que hoje tem um negócio chamado chá de revelação, para falar se é menino ou se é menina, pelo amor de Deus. E na nossa época, a gente pegava e a gente fazia assim, ó, com o queixo. Você lembra disso? Alguém lembra disso? Que a gente fazia assim com o queixo. Se não desse dobrinha, a gente ia ter um menino. Se desse dobrinha, a gente ia ter uma menina. E eu lembro de fazendo isso. E hoje, só hoje que eu fui perceber que a dobrinha é porque faz a imagem de uma pepeca. Então, como que a gente conseguiu reduzir o mundo entre pipiu e pepeca? E essa é a nossa vida, é assim que a gente compreende a vida, né? Então, eu estou falando isso tudo para dizer que há esse interesse nessa implosão dos binários ou do unitário, de algo que o valha, para sempre compreender, ou pelo menos está implicado em ouvir, experimentar mais um pouco sobre a diversidade. E não só a diversidade identitária, como a gente tem nessa sopa de letrinha nossa, mas também nessa pluralidade, diversidade das formas de amar também, né? Ana, é um encontro realmente amoroso esse. Fico extremamente feliz da gente poder estar discutindo isso e vendo a necessidade de depois a gente estar discutindo de uma forma ainda mais aprofundada a respeito desse assunto aqui no canal. Vou pensar, e se vocês tiverem sugestões aí, vão me mandando para mim, tá certo, gente? Eu tenho uma página lá no Instagram que chama casa.de.mima, onde está sempre publicado tudo que eu vou colocando, tudo que vai passar aqui no canal, eu primeiro lanço lá. Então, cheguem lá, me sigam, compartilhem essas conversas que nós temos tido aqui. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no YouTube, então vocês podem acessar, eu não sei. Eu vou passar para você, querida, para você fazer as considerações finais e poder ver se consegue assistir o finzinho do seu jogo. Eu espero que eu não tenha tomado todo o seu tempo de jogo. Isso aqui é muito melhor que jogo, gente. Obrigada demais a todo mundo que entrou, que a gente conversou, que contou as particularidades. Fiquei esperando a Agnes entrar, mas ela veio com essa desculpa de que está no lugar barulhento, né? O pessoal é dessas. Mas obrigada de novo pelo convite, eu estou super agradecida em estar aqui. Desejo sempre sucesso ao canal, todo mundo puder se inscrever, deixar o like no vídeo, isso ajuda demais a gente que está produzindo conteúdo. Um beijão para você, para seu esposo, para todo mundo que nos acompanhou. Obrigado, Ana. Obrigado, Amanda, Tony, Coriolando, meu marido, Buja, enfim, Agnes, Arge,
todos que estão aí no YouTube, a Cacá, que veio hoje nos prestigiar, o Márcio, o meu primo, que eu vi também aqui, enfim, eu não estou acompanhando hoje muito o YouTube, estou aqui, ó, só ligadinha na Ana, aproveitando cada minuto dela, nem lá o bate-papo eu fui olhar. Enfim, eu só tenho a gratidão a todos, todas e todos que estão aqui me acompanhando e desejar uma boa noite, uma boa dia, uma boa tarde, porque eu não sei a hora que vocês vão assistir. E estamos encerrando por hoje. A gente, quem não viu, quem não estava ao vivo, não vai poder assistir agora, só amanhã pela manhã. E é isso, gente. Sejam felizes, amem muito, todos os amores possíveis você amem, porque a gente está aqui, tem que estar vivendo, a gente tem que viver. E o que eu desejo para vocês é muito amor nessa vida. Boa noite. Interromper aqui.